aspecto aqui importantíssimo que a gente precisa ressaltar, né, que eu tenho verificado aí que os advogados também têm falhado em relação a esse aspecto, e é um grande pulo do gato, e aqui de fato é um grande pulo do gato, é a seguinte: o seu cliente, vamos imaginar aqui um servidor, né, quer dizer, um grande nicho aí para advocacia, pega ali servidor público, que faz consignado e faz diversos empréstimos, militares, pensionistas. Então, são pessoas que vão fazer o consignado ali ele vai limitar em 35% ou 40%, vai depender ali de quando foi esse empréstimo consignado, hoje pela lei até 40%, considerando os 5% do cartão de crédito consignado, e eventualmente ele faz outros financiamentos, outros empréstimos, e pelo tema 1085 do STJ, se permitiu, além da retenção do empréstimo consignado, outras dívidas. Aliás, vários juízes têm sustentado isso para não deferir a limitação, inclusive, né, a limitação dos financiamentos na conta salário ou na conta corrente do consumidor. O que é muito triste, porque há consumidores que têm 90%, 85% do seu salário, né? Então aqui dois aspectos que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, um aspecto anterior à lei, que muitos advogados não se utilizam e que eu reputo como grande pulo do gato, que é o seguinte: no empréstimo consignado, você tem a declaração do consumidor ali, autorizando o débito em conta, ela é irretratável. O que significa isso? Significa que o consumidor não pode desautorizar aquela retenção. Né? Então ele já vai direto na conta do consumidor, direto na conta salário, e já retém aquele valor do empréstimo consignado. E isso é irretratável. Porém, nos demais empréstimos, não. A resolução Bacen 47/2020, guardem muito bem essa resolução, 4790 de 2020, ela permite que o consumidor desautorize. Então imagine o seu cliente chegando no escritório desesperado, pedindo pelo amor de Deus, porque ele não consegue se alimentar, ele não consegue pagar o aluguel, ele não consegue pagar a escola do filho, ele não consegue comprar comida, porque 85%, 95% do seu salário está sendo comprometido com consignado mais empréstimos. Veja, com base nesse pedido administrativo, com base na resolução Bacen 47, a única margem que você não conseguirá mudar é a margem do consignado. Porém, dos outros empréstimos, você vai poder retirar. Professor, mas e se o banco se negar? Como eventualmente se nega? Você vai fazer duas coisas. Primeiro, aliás, você vai fazer uma coisa especificamente, ok? Então, vamos lá. Você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma reclamação. Então, essa é a resolução Bacen 4790 de 2020. Você vai fazer um pedido para o banco, falou: olha, de acordo com a resolução, meu cliente está desautorizando qualquer desconto na conta corrente ou na conta salário dele. Então eu quero que imediatamente cesse os descontos em folha e descontos em pagamento. Tanto é que a resolução permite que o contrato entre o consumidor e o banco pode inclusive estabelecer condições diferenciadas caso o consumidor desautorize, obviamente. Por quê? Porque quando há retenção na própria conta, é uma garantia maior para o banco. Portanto, ele pode dar um juros menor. Quando o consumidor desautoriza, pode-se mudar o contrato. Só que nessa situação que seu cliente está, que é desesperadora, que é de superendividamento, o que você quer? Você está pouco se importando para o contrato em si nesse momento. Você quer imediatamente parar com que retenha 80% do salário do seu cliente. Você quer que fique pelo menos ali retido do empréstimo consignado e que libere o resto. E aí ele vai conseguir respirar. Ele vai conseguir já sair daquela situação degradante que ele se encontra, né? Então veja, você já consegue um êxito maravilhoso para o seu cliente de maneira administrativa e de uma maneira rápida, de uma certa forma. Claro, caso o banco se negue, você vai fazer duas coisas. Primeiro, uma reclamação, tá? Que é algo também que poucas pessoas fazem. Reclamação na ouvidoria do Bacen.
Tá? Ah, mas aonde que é isso? É muito simples. Você vai lá no Google, tá? Coloca assim, ouvidoria Bacen. Você vai cadastrar seus dados, tá? Peça para o cliente fazer isso, ou faça junto com ele, para evitar de ter que juntar uma procuração. Às vezes os órgãos públicos são extremamente burocráticos em relação a isso, infelizmente, tá? Mas se o seu cliente estiver do seu lado, faça junto com ele essa reclamação, no nome dele. Ou se ele for, não tiver condições de fazer, faça com ele, no máximo junte uma procuração autorizando você a reclamar perante o Bacen, que ele está te autorizando a reclamar em nome dele no Bacen. Bom, faça uma reclamação na ouvidoria do Bacen, vai lá no Google, põe ouvidoria Bacen, você vai se cadastrar e vai simplesmente relatar o que você fez. Ou seja, que você pediu, né? Tente anotar o número do protocolo quando você fizer a reclamação ao banco para a solicitação ao banco desautorizando o pagamento, tá? A retenção. Pegue o número do protocolo, porque provavelmente o Bacen vai pedir esse número do protocolo, vai demonstrar que você procurou o banco antes e o banco não resolveu a sua pendência. Então isso vai ficar registrado, o Bacen entra quase que automaticamente em contato com o banco e você vai receber um telefonema rapidamente do banco em 1, 2, 3 dias no máximo, quando não é no mesmo dia, e o banco, para tentar resolver essa pendência sua, costuma resolver em muitos e muitos casos. Eu mesmo já resolvi várias e várias vezes, resolvo muito mais do que não resolvo, tá? Pela ouvidoria do Bacen. Talvez seja um dos mecanismos aí das reguladoras que mais funciona no Brasil, né? Das agências e, enfim, dos órgãos reguladores que mais funciona no Brasil é a ouvidoria aí do Bacen. E se ainda assim, mesmo fazendo a reclamação na ouvidoria do Bacen, não funcionar, obviamente, junte tudo isso e vá a juízo, né? Então vá a juízo, né? Ou seja, ajuize a ação, ok? E aí demonstre, ajuize a ação. Ou seja, e aí você junta tudo isso, né? Argumenta pela resolução Bacen 4790 de 2020, anexe que você fez a reclamação na ouvidoria do Bacen, junta lá o número do protocolo que você fez a reclamação para o banco e já pede a liminar imediatamente com base na resolução 4790 de 2020. Há várias decisões definindo 4720. Eu vou colocar no curso, tá? Porque eu já estou atualizando o curso todo já com as decisões todas. Já vou colocar no curso também essas decisões que fundamentam a resolução Bacen 4790, que caso, tomara que você não precise, tomara que você resolva isso de maneira administrativa, mas se não funcionar, você vai ter essa jurisprudência toda, tá? Toda para te embasar nesse pedido aí. Então, com base nisso, você já consegue tirar todo esse desconto ali, seja através de maneira administrativa, seja através de uma ação judicial liminar, para o seu cliente ficar pelo menos com o consignado. Então ele vai ter aquela margem para ele respirar. Concomitantemente, quando você ajuizar essa ação aqui, né, que está aí, que na verdade é a ação de repactuação de dívidas, tá? Não é uma ação específica só para dívidas, para limitar ali o desconto com base na resolução do Bacen. É já de repactuação de dívida, pedindo audiência conciliatória com plano de pagamento, demonstrando a condição de superendividado e, obviamente, sustentando ali a resolução Bacen para retirar já de imediato aqueles descontos. Então é um fundamento ali muito forte, porque é um direito que o consumidor tem, já teria, né, antes do ajuizamento da ação, o que foi negado ali pelo banco. E, obviamente, nesse caso aqui, você pode pedir o dano moral pela perda do tempo do consumidor, ou desvio produtivo do consumidor, perda do tempo livre, perda do tempo útil, enfim, perda existencial ali do tempo, que o consumidor teve que ajuizar a ação, gastar tempo com isso para poder resolver uma pendência que era direito do consumidor, que é desautorizar os descontos em folha. Então, isso é o pulo do gato. Muita atenção com relação à resolução Bacen 4790 de 2020, porque ele dá um direito muito, muito bom ali para o seu cliente e você rapidamente, como advogado, já pode mostrar serviço, já dando ali um fôlego para ele, inclusive você já podendo cobrar por esse êxito aí, lembrando que ele vai ter margem para poder
também te pagar, né? Porque ele vai liberar boa margem daquele valor que estava ali retido. Bom, e esses contratos que vão ser alterados? Tudo bem, você vai incluir ele no plano de pagamento, caso o seu cliente esteja superendividado, que é a ideia aqui do superendividamento, tá bom? E aí você vai colocar esse contrato. Então o fato desse contrato alterar não vai ter tanta importância, porque de fato você vai ter que se enquadrar dentro da realidade do consumidor, dentro do plano de pagamento, vai ter que elaborar esse plano de pagamento no prazo máximo de 5 anos, e aí você vai conseguir, pelo menos que o consumidor tenha ali um fôlego, até que a audiência de conciliação ou, na pior das hipóteses, o plano compulsório do artigo 104b defina, de fato, a situação do consumidor. Mas já dá um respiro para ele, ele vai ficar ali só com 35%, 40% retido, só não, né? Bastante, mas pelo menos o restante ele vai poder utilizar ali para sua vida. Tá legal? Um grande abraço, utilizem Resolução Bacen 4790 de 2020. Valeu!